me chamo Kailane, essa aqui é a Adriele, minha colega de curso. Somos acadêmicas da Universidade de São Lucas, do CLAF de Porto Velho. E ao nosso lado temos o Tiago Caritiana, da etnia Caritiana. Estamos muito honrados de ter o senhor aqui, de ter aceitado o convite. Sinta à vontade de se apresentar, falar um pouquinho da sua etnia, do seu povo. Então, gente, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando muitas experiências e vivências e poder estar contribuindo de alguma maneira para o estudo de vocês e que esse podcast venha, assim, para as pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir, que venham trazer algumas, responder alguns questionamentos, algumas dúvidas que venham ter sobre nossos povos, o contexto indígena no geral. E, assim, falando um pouco mais sobre o meu povo, a povo caritiana tem basicamente umas 400 e poucas pessoas hoje em dia, e o território caritiano fica localizado na cidade de Porto Velho mesmo, porém um pouco mais afastado, na BR, sentido Jaci-Paraná. E a gente tem basicamente umas 7 aldeias, e a gente se divide, mas também tem indígenas vivendo no contexto urbano, que é o meu caso. E como você entende saúde mental e como ela é vista também dentro da comunidade indígena? Então, eu acho que saúde mental é um tema bastante novo para a comunidade, para o povo. E, assim, até mesmo para a sociedade em geral, ela não é meio que um tabu. Entendeu? Hoje em dia, acho que no ano de 2022, 2021, 2022, tem se abordado mais, tanto nas escolas quanto na mídia, porém ainda é um assunto que a gente não tem um aprofundamento tão como deveria ser, entendeu? E pior ainda, dentro das aldeias, né, onde muitas vezes falta o acesso à saúde básica e educação básica, quanto mais uma saúde emocional, saúde emocional e essas coisas. Só que algumas vezes eu já presenciei enfermeiras, quando vão lá pela CESAI, né, vão lá fazer os trabalhos delas dentro das aldeias, eles abordam esse tema de uma maneira assim, um pouco superficial, porém perguntam se está tudo bem com a gente lá. Assim, eu vou lá de vez em quando, entendeu? E aí, quando eu estou lá, eu já presenciei eles perguntando se está tudo bem, se está tudo certo, se tem uma tristeza profunda, alguma coisa que está acontecendo. Eles têm esse cuidado quando chegam lá, entendeu? Mas, assim, palestras sobre o assunto para informar bem, eu acho que falta um pouco também. Até para as pessoas, para nós indígenas do contexto, assim, dentro da mata, lá que é mais afastado da cidade, para eles mesmos começarem a entender sobre o que pode vir essas doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, e poder mesmo, tipo, ter um pré-diagnóstico ou mesmo uma desconfiança se a pessoa mesmo está, ou mesmo um parente da família, sabe? Acho importante que haja essa explicação. Até pela própria perspectiva, né, da cultura indígena, do seu povo, em relação à saúde mental. Isso pode ser uma perspectiva diferente da nossa. Vou integrar esses dois conceitos. Sim. A segunda seria como está sendo o acesso a políticas públicas de saúde mental. E vocês se sentem assistidos por ela? Então, a pergunta especificamente para o povo, como se fala, as políticas públicas para o povo? Pode ser um parâmetro geral, você pode especificar no caritiano. Então, assim, publicamente, eu não tenho conhecimento de uma política pública voltada para o meu povo, ou mesmo para o poder indígena, sobre saúde mental. O que eu vejo é uma abordagem superficial da casa, através de enfermeiras, mesmo psicólogo, eu acho. Nunca presenciei isso, profissional mesmo dessa área da saúde mental, indo lá na aldeia e tal. Mas é isso, é muito superficial. Eu acho que falta uma melhoria, certa ênfase nessa parte da saúde. Como se fosse um nível muito acima do que vocês estão recebendo na saúde mental, como se fosse um nível muito acima, vocês não chegaram a ter propriamente dito na saúde mental, assistência à saúde mental mesmo, a gente basicamente não tem. Só uma coisa bem
Casa, no caso, entendi. E os profissionais que eles atendem, no caso você falou das enfermeiras e alguns possíveis psicólogos. A pergunta seria se elas conseguem atender a demanda da comunidade. Então, a maioria das coisas simples, como tipo, curativo para algum machucado, alguma coisa assim mais superficial, leve, tipo tosse, resfriado, eles conseguem entender tranquilo. Até eu sei que o odontológico também vai para lá e acaba tipo, conseguindo fazer limpeza e tal, curação, essas coisas assim mais básicas. Porém, quando é um tratamento mais intensivo, uma coisa um pouco mais grave, sempre eles pegam no carro e fazem o manejo dos pacientes da aldeia para a cidade. E eles ficam tentados na Casai, que é bem ali na. Não sei se não está no agora, mas enfim, tem um instituto chamado Casai, que é tipo o hospital do Rio, que as pessoas, os indígenas ficam ali enquanto estão sendo observados. E como você enxerga os processos de identidade dentro da sua comunidade hoje? E é possível perceber possíveis perdas, no caso de identidade, na sua visão ou na visão das Você enxerga que Eu acho que a partir do momento que houve o contato, a gente já teve uma troca bem, de certa forma, violenta. Como posso dizer? Quando a gente lá no meio do mato, nos passados, não tinha acesso a. A gente não conhecia assim, o branco, por assim dizer, eram mais isolados. Havia muita troca de cultura, muitos eventos, muitos rituais, tudo que era matriz da nossa cultura ainda existia e prevalecia. Porém, com a entrada dos brancos lá na aldeia, através muitas vezes da igreja, muitas coisas vão se perdendo. Coisas que eram tipo rituais sagrados, coisa do tipo, passaram a ser tratadas pela igreja naquele momento, naquele contexto, como coisas que seriam erradas ou coisas assim do diabo, entre aspas. E aí acabava sufocando, suprimindo os rituais, a cultura que tinha ali naquele momento. Passado o tempo, eles iam cada vez mais catequizando e uma goela abaixo a religião deles, né, dentro das aldeias, acabava que muitas das coisas iam se perdendo. E como a tradição oral, ela passa assim de mais velho para mais novo, foi meio que se apagando. Cada pessoa mais idosa que morria, no Covid também, ou mesmo pela idade, acaba levando consigo uma série de tradições e histórias que a gente provavelmente nunca mais vai conseguir recuperar, sabe? Nossa, uma perda meio que. Sim. E como as pessoas não indígenas, no seu ponto de visão, podem contribuir ou se posicionar diante disso? Como eles podem apoiar ou contribuir para a preservação da sua cultura, economia, etc. Então, eu acho que assim, uma vez que o estrago foi feito, não tem muita coisa que tipo, possa fazer para hoje em dia, né, não, vamos voltar, não dá para voltar no tempo, não dá para, como você disse, meio que reparar as coisas que a gente teve. Porém, eu acho que a gente pode fazer, as pessoas, os não indígenas, que podem fazer pela prevalecência da comunidade indígena, tanto no contexto urbano quanto no contexto mais afastado das cidades, assim, primeiramente tratar com naturalidade, tipo, porque nem todo mundo, nem todo indígena quer viver para sempre dentro do mato afastado de tudo. Nem todo indígena quer vir para a cidade, entendeu? Tem pessoas dos dois jeitos. E você tentar forçar ou um ou outro é uma prisão, de qualquer forma, sabe? Eu vejo algumas políticas públicas, de um lado, querem preservar o indígena na mata, do outro, querem fazer com que o indígena seja, tipo, venha para a cidade. Tipo, já no discurso do atual presidente, que ele fala, que é cota e tal, então vem todo mundo para a cidade, larga a terra lá e vem para a cidade, coisa do tipo, entendeu? Eu já vi vários discursos, não só desse político, mas de outros também. E, assim, eu acho que é uma tremenda uma violência você tirar a liberdade de escolha de onde aquela pessoa quer ficar. Não só na pessoa indígena, mas como de qualquer outra pessoa, entendeu? A gente é livre para ir para onde a gente quiser. E o que impede a gente de querer, tipo, poder estar indo por algum tempo, ficar na aldeia, ou então depois querer vir fazer uma faculdade na cidade, trabalhar, querer conquistar suas coisas, sabe?
Então, acho que, primeiramente, o não indígena ele tem que olhar com naturalidade o indígena andando na cidade, fazendo a faculdade, na sala de aula, trabalhando, entendeu? Porque hoje em dia acho que ainda é muito tabu. Eu, por exemplo, pelo meu estilo, deixo bem a mostra, assim, bem aparente que eu sou indígena, e eu ainda recebo olhares assim, meio estranhos, de vez em quando as pessoas ficam encarando, e tipo, parece que é uma coisa de outro mundo, sabe? E não, é muito engraçado que que os não indígenas invadiram um espaço que era nosso, e aí meio que, no passatempo, eles acabam negando a gente de coexistir nesse espaço. Por que a gente não pode coexistir tranquilamente é assim, é um direito nosso também, como qualquer outro ser humano, entendeu? Então, eu acho que ter essa naturalidade e apoiar as causas que a gente defende, porque querendo ou não, a causa indígena, ela é uma causa que ela defende todo mundo, porque a causa indígena luta pelo quê? Tanto pelo nosso direito de estar participando da sociedade, quanto pelo direito de proteger o território das florestas, a Amazônia, tipo, no geral, as florestas no contexto geral, e proteger a floresta, a vegetação antiga e tal, é um dever tanto de todo mundo. E é uma coisa que se for acabando, se for desmatando, como hoje em dia está tendo cada vez mais, vai prejudicar não só nós indígenas, não é só a nossa terra do jogo, é a saúde, oxigênio, é tudo, entendeu? Se a floresta morrer, todos nós vamos morrer. Então, defender as pautas indígenas é também se defender de alguma maneira, lá na frente. Até a questão da relação que você tem com a natureza não é leitura cristã, é outra visão, outra perspectiva. É uma visão de dependência. A gente depende da natureza para sobreviver. Entendeu? A gente protege ela e ela dá o que a gente precisa para sobreviver. Enquanto o indígena não tem um contexto mais que vive lá na mata. E isso é uma troca, e aí é muito complicado quando a gente percebe, se vê acuado. Por exemplo, quando tem confronto entre indígena e fazendeiros, madeireiros, toda essa galera que quer entrar lá e pegar as coisas e tipo, matar a floresta, a gente se vê sozinho, se vê desassistido, porque a FUNAI, que era para estar olhando, que era para estar observando e punindo, sei lá, fazendo o trabalho de polícia, né? Ela não faz. Ou ela fecha os olhos, eu acredito que ela fecha os olhos, porque já falei assim em vídeos meus que a FUNAI ela tem. As florestas são monitoradas via satélite. Tipo assim, tem satélite observando qualquer passo, qualquer entrada no território, já fica registrada lá. Então ele sabe exatamente onde tem fazendeiro entrando e vai no território. E parece que não faz diferença para eles, entendeu? E aí acaba que as nossas lideranças têm que fazer esse papel de ir lá e ter um confronto, de certa forma, no mínimo uma conversa, uma discussão com os fazendeiros, e acaba pondo em risco a vida deles, tanto deles quanto da comunidade ou mesmo de familiares próximos. E por isso que a gente acaba vendo vários casos de assassinatos, de indígenas que desaparecem, e eles ultimamente não têm feito uma acepção de crianças, mulheres ou adultos, eles estão fazendo violência com qualquer pessoa, entendeu? Tipo, para poder retaliar o povo. Eu vi aqueles casos lá dos indígenas que foram atacados, estavam sendo atacados e foram na reivindicação do seu território, lá no Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. E aí a polícia foi acionada e começou a atirar nos indígenas. Mataram 2 indígenas naquele confronto. Eu esqueci o nome do povo agora. E aí, com base, apoiados por esse evento, aconteceu outra invasão dos fazendeiros no povo Pataxó, lá na Bahia. E aí estavam lá tentando expulsar eles no território que era deles. Entendeu? E assim, quando a sociedade, o agro, vê, né, tipo, fazendeiros, esses povos aí do agro, vê que o Estado está apoiando mais um lado, eles acabam meio que achando que tem carta branca para fazer e acontecer como que os indígenas, entendeu? E que não vão ser presos, não vai acontecer nada com eles. E aí isso assusta e deixa eles à mercê, basicamente, da própria sorte. Entendeu? Então, é uma situação bem complicada
que eu acho que as minorias e nós indígenas não são nem de longe prioridade nesse governo, entendeu? E aí eu acho que é isso que mais chateia e mais preocupa a gente, tanto quanto ser humano, quanto a minoria, quanto o povo, tipo, tudo, a gente se sente sozinho. Isso se reverbera até porque você nota a sociedade não indígena também não se importa muito com as causas indígenas. Assim, a gente até sente uma certa solidariedade de algumas pessoas, entendeu? Mas, por outro lado, a gente também observa muita desinformação e muita gente que tipo, não sabe o que está acontecendo e começa a defender o outro lado, né, os fazendeiros e tal, e tipo, condenando a gente, aqui são falsos indígenas, que eles não precisam da terra ali não, que já estão tudo na cidade, não sei o que, tipo, negando, volta para aquele papo que eu falei para vocês. Eles querem, se você tem uma conexão um pouco mais forte na cidade, você já sai deixa sua terra ali, deixa tudo e vai para a cidade. Entendeu? Eles não entendem que a gente não é obrigado a escolher nenhum nível. Entendeu? O que o senhor acha da formação de profissionais indígenas na área da saúde, em qualquer área, possa contribuir com a sua etnia, com o seu próprio povo? O senhor acha isso? Então, eu acho muito interessante e muito preciso, sim, é uma coisa muito necessária, porque eu já participei de uma manifestação hoje no início do ano, mas acho que foi em maio, foi em abril, não lembro, mas para defender assim, foi na CASAI, por causa de alguns acontecimentos, ou enfermeiras, ou o pessoal que estava dentro da CASAI que não estava atendendo devidamente as indígenas, mulheres indígenas, e os indígenas que estavam chegando ali doentes. Ou seja, estavam meio que negligenciando, estavam tratando mal, estavam sendo ignorantes, entendeu? E aí isso acabou levando, gerando uma revolta das mulheres indígenas, que primeiramente foram lá, falaram com o cacique e tal, depois eles falaram com a direção e meio que não mudou. E aí acabou que continuou tendo algumas situações, e aí a gente se viu na obrigação de ir lá fazer uma mobilização para poder pedir a saída dessas enfermeiras, que eram, no caso, 3 enfermeiras que estavam sendo totalmente desrespeitosas e não estavam tendo um cuidado que aquela gente estava precisando, entendeu? Porque você está em uma situação de vulnerabilidade, e aí chega lá um profissional que não gosta, não quer fazer um trabalho certo, não tem uma certa empatia, eu acho que vê com um certo distanciamento, né? Porque, é um povo indígena aí, deixa, sei lá, parece que quer fazer de qualquer jeito, e aí isso meio que a gente percebe, que a gente, entendeu? As pessoas que estão ali percebem, e acaba gerando essa revolta. E aí eu acho que com o indígena mesmo se tornando, tendo mais possibilidade, tanto por questão de cota ou por outras políticas públicas, tendo uma possibilidade maior de chegar e se formar um enfermeiro, um técnico ou mesmo um médico, que é o que eu quero fazer. Um dia eu vou fazer enfermagem ano que vem, mas eu quero ir para medicina depois. Ou, tendo essa possibilidade, a gente faz com que os profissionais, né, que vão lá atender, no caso, a gente quer se formar para poder atender o nosso povo, né, tipo, para poder cuidar das coisas, a gente vai ter uma certa proximidade maior, vai ter uma certa identificação e vai fazer com mais cuidado do que é o nosso povo, sabe? Então, acho que quando o indígena tá nesses espaços, ele tem esse cuidado, esse olhar mais de identificação e de mais amor, assim, sabe? Até porque é o próprio povo, entendeu? E aí é isso, eu acho que falta mais possibilidade, falta mais oportunidade para que os indígenas possam estar nesses espaços. Sim, ocupar esses espaços e exercer o direito, não é só ter o diploma, poder exercer. Exatamente. Tem até uma certa prioridade para quando o indígena se forma, e aí basicamente já quase é contratado pela CASAI, para poder estar ali cuidando daquela população, daquele povo dele, ou mesmo dos povos do interior, ou coisas desse tipo. Entendeu? Mas até o indígena que não tem muita acesso à educação, ou que não é muito bem assistido, ou mesmo que não consegue se manter e estudar ao mesmo tempo, né? Porque hoje em dia está muito complicado para qualquer pessoa, tanto indígena quanto não indígena, às vezes ele acaba ficando pelo caminho, não conseguindo se formar, não conseguindo chegar até lá para exercer a profissão. Entendeu? Então, falta um olhar do governo para isso também.
essa demanda. A gente está falando sobre a sua etnia específica, né? Como é que o senhor enxerga os jovens da sua etnia em relação ao contato com a cidade? Como é que as lideranças, né, da sua etnia também enxergam essa aproximação dos jovens com a cidade, com o lugar urbano, com os indígenas? Então, hoje em dia é absolutamente natural, entendeu? A gente sempre vem para a cidade para, sei lá, fazer tanto para consulta de saúde, quanto para lazer, quanto para trabalhar, para estudar. Então é bem natural qualquer pessoa que está lá vir para cá, passar uns dias, depois voltar para lá, então ficar trabalhando aqui. Tem muitos indígenas que estão nesse contexto, assim, sabe, trabalhando, estudando, tentando achar seu lugar no mundo, entendeu? Tentando fazer parte da sociedade como um todo. E aí é absolutamente muito natural para a gente, tanto para lideranças quanto para adolescentes, para todo mundo, é normal, entendeu? E como é a adolescência? Como é que você enxerga a adolescência? Como é que isso se dá na sua etnia, no seu povo? Como assim? A adolescência, porque qual é o conceito de adolescência? Vocês têm um conceito de adolescência, essa transição? Sim, a gente tem, só que tipo, bem normal, é igual como é para vocês no indígenas também, entendeu? A gente não tem requisito de passagem agora. Eu acho que tinha alguns rituais, mas eu acho que não para isso exatamente. Talvez para quando a pessoa se casa, para quando fica grávida, quando a mulher fica grávida, ou para outras situações. Mas a gente não tem essa. Eu acho que vocês viram, acho que o ritual do Xingu, né? Que quando o adolescente está vai para a fase adulta, ele coloca as mãos no negócio lá e coloca vários tocadeiros ferro no olho deles. E, tipo, graças a Deus, a minha etnia não tem isso. Por isso essa curiosidade, você queria saber como é que isso se dá, né? Se Não tem tem. um ritual de passagem. Até porque cada povo é um povo, né? Cada povo tem a sua história, os seus costumes e, assim, tem povos que costumam fazer essas marcações bem definidas, mas a gente não tem esse costume, não. Aí é bom deixar claro que é um recorte da sua etnia, Sim. da caritiana, e que a gente, os não indígenas acabam homogeneizando muito, né, os povos indígenas, né? É muito comum essa ideia. Tudo basicamente na sociedade, as pessoas tendem a querer colocar numa caixinha. Sempre, tipo, não entendem a pluralidade que é do ser humano e tal qual o indígena também, né? Porque são mais de 300 e poucos povos no Brasil e isso significa que são mais povos, culturas diferentes no Brasil do que países no mundo, entendeu? Então, é uma pluralidade que às vezes você perde a noção, sabe? Tanto de pinturas, de comidas, de tradição, roupa, de histórias, assim, é uma riqueza muito grande que não dá para contabilizar, não dá para a gente colocar isso tudo num estereótipo só, né? Que é o estereótipo do indígena que a gente via nos desenhos animados, que via assim, em filme, novela, essas coisas assim, que tá muito ultrapassado, sabe? Nem de longe representa a gente. E nunca um indígena sozinho, ou um povo sozinho, vai conseguir falar por todos. Entendeu? A gente vai sempre olhar para a nossa vivência e falar daquilo que a gente está acostumado, do que a gente teve experiência de fato, entendeu? Porque o que pode ser uma verdade para mim aqui em Rondônia, né? Porto Velho, que é bem interior do Brasil, pode não ser uma verdade para o pessoal que é, sei lá, os indígenas do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, ou coisa do tipo. Né? Que lá pode ser que tenha uma assistência melhor, mas eu acredito que não deva ser tão melhor do que é, né? Porque hoje em dia está complicado para todo mundo. Enfim, é isso basicamente. A gente é plural, diverso, e cada povo tem sua história, sua cultura. É uma singularidade que tem que ser reconhecida. Sim. Eu acho que falta também, fica uma crítica aqui ao sistema de educação com relação ao dia do indígena, né? Que antigamente, há um tempo atrás, era considerado o dia do índio. E eu acho muito. Eu acho que esse dia não servia para nada, só servia para reforçar o estereótipo da gente, inclusive a gente menos gostava de ir para a escola,
porque eu era o único indígena na escola e todo mundo se tirava para fazer chacota comigo. E assim, em vez de eles, as escolas ou os professores, assim, alguém que tenha a responsabilidade de definir as matérias da escola, daquele ano, ou, por exemplo, colocar alguma coisa específica naquela data ou naquela semana, para poder falar, abordar diversos temas e a diversidade indígena em si, entendeu? Podia ser dia da diversidade indígena, por exemplo, porque para deixar claro para a sociedade, desde criança, como é que é esse povo, entendeu? Não é aquela coisa que eles veem desenho animado, não é aquela chacota, entendeu? Então, falta aí uma certa olhada assim, para o pessoal do MEC, né, para dar uma organizada nessa parte aí da pauta da escola. Me surgiu uma pergunta, como é que foi a sua juventude? Como é que o senhor teve esse contato com a sua saúde mental? Como é que, particularmente para o senhor, como é que o senhor lidou com a sua já seria complicado se eu fosse apenas indígena, né? Tipo, eu seria uma minoria, mas eu sou indígena e LGBT, sou indígena e bissexual. E aí, quando você faz parte da comunidade LGBT, a sua infância é muito complicada. E aí, juntando isso com o fato de ser indígena, tipo, eu sofri muito bullying na escola. E, assim, quando não era pelo fato de ser indígena, não era pelo fato de ser muito quieto na minha, de andar às vezes com meninas, porque eu me dedicava muito com as brincadeiras dos meninos, que era sempre um pouco agressiva e sempre, tipo, procurando um grupinho, procurava uma criança mais solitária e aí ia lá, tipo, ficava bagunçando com essa criança, sabe? Tipo, criança é legal, mas quando pega pra ser cruel, não tem dois. Então, aí eu me identificava muito e acabava ficando meio excluído, sabe? E aí, eu não gostava de ser indígena quando era pequeno, não vou mentir. Eu não gostava, eu tinha maior raiva e eu não gostava nem de pronunciar assim, o Caristiano no meu nome. E hoje em dia, eu sempre coloco como Thiago Caristiano, entendeu? Depois que eu consegui ter me apegado às raízes e ter orgulho, eu nunca mais desaprendi isso, sabe? Foi uma libertação e tanto. Então, assim, desde quando eu era pequeno e tal, enquanto LGBT, quando você vai crescendo, você é formado por 3 instituições, né? Tipo, o seu caráter e a sua personalidade vão se moldando pelos lugares, os ambientes que você mais circula, que no caso seriam 3. A família, a escola e, às vezes, a igreja, né? Que, como o Brasil é um país cristão, geralmente a criança circula mais nesses 3 ambientes. E quando, na sua casa, às vezes, você tem pais conservadores que falam, algumas vezes, que seria uma decepção ter um filho LGBT, ou que seria uma tristeza muito grande. Já ouvi casos de amigos que falavam que os pais falavam que preferiam ter filho morto, ou que fosse um traficante, um assaltante, do que fosse gay ou lésbica, entendeu? Então, assim, quando você está numa família e fala essas coisas, e aí você vai para a escola, sofre bullying, as crianças sempre muito, às vezes, cruéis, sabe, com uma pessoa que é diferente. E aí vai para a igreja, que no caso seria sua válvula de escape, e chega lá e ouve o pastor do padre que você está condenado ao inferno, que isso é pecado, que é imundo, que isso, que é aquilo. Aquela criança, aquele adolescente vai crescendo com um complexo de inferioridade, com um déficit de autoestima, assim, imensurável, sabe? Então, é horrível. Você vai crescendo se sentindo nada, se sentindo tudo errado. Entendeu? E aí a saúde mental não tem como não ser afetada. Então, eu, assim, compartilhando minha experiência, já tive depressão, tenho ansiedade, mas é bem controlada ainda. Mas tive depressão e ansiedade e fui diagnosticado com 16 anos. Passei por tratamento de remédio mesmo, tarja preta e tal, tipo, fiz todo um acompanhamento durante o ensino médio. E aí, hoje em dia, estou estabilizado. Graças a Deus estou bem, entendeu? Não tive mais recaídas, estou mais estável, porém eu reconheço, olhando para trás, pela minha trajetória, pelas minhas vivências, que tudo teve um motivo, sabe? Tudo teve um porquê. Todas essas violências, essas coisas foram ficando gravadas assim, no subconsciente, e não só nessa situação, não só no indígena, não só do LGBT, quando uma pessoa tem traumas na infância e não trata,
não faz acompanhamento, não tem essa noção de que ela precisa fazer uma terapia ou tratar os seus traumas da infância, ela vai se tornar um adulto problemático, entendeu? Então não vai, se ela não ter esse olhar, hora ou outra ela vai desenvolver alguma coisa, uma ansiedade, uma depressão, ou um transtorno de personalidade, por exemplo. Mais algum questionamento? O senhor também tem alguma pergunta que queira perguntar ou solicitar algum tema específico para a gente abordar aqui? Ou ficou alguma... O senhor acha que ficou alguma pendência da gente tratar aqui e esqueceu de pontuar alguma coisa, fazer alguma observação? Bom, eu acho que a gente já circulou por várias temáticas, né? A gente foi bem, sim, falou sobre saúde mental, falou sobre vivência na aldeia, sobre o contexto urbano também, e eu acho que deu para dar uma pincelada por vários desses temas. Foi muito bom. Eu agradeço muito ao senhor por ter vindo. Nossa, eu estou muito feliz. Espero que o senhor tenha se sentido à vontade. Super à vontade, né? É isso, gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez. Eu acho muito importante e muito legal quando pessoas indígenas sentem a necessidade de ouvir pessoas indígenas falando sobre, porque assim, tem muitas pautas que são discutidas por pessoas que não fazem parte daquele contexto, sabe? E fica uma coisa superficial, uma coisa rasa, porque você não vai ter o olhar de quem realmente viveu aquilo. Então, eu acho muito interessante quando me abordam assim. Às vezes eu não tenho tempo, mas às vezes eu não estou muito disponível naquele momento, mas sempre que tem uma demanda, alguma coisa, eu sempre me coloco à disposição, porque a pauta indígena, querendo ou não, eu acho que é uma das pautas que menos avançou em questão de direito e de informação no Brasil. A gente tem, acho bem à frente a pauta negra, a pauta LGBT e outras pautas que estão bem em evidência, mas a pauta indígena parece que com o passar do tempo vai dando passos para trás, entendeu? Os últimos anos foram bem tristes e bem preocupantes para a comunidade, porque os direitos que foram assegurados estavam sendo praticamente derrubados, né? O tanto de demarcação do território, tem o caso do marco temporal, várias coisas que a gente tinha lutado para poder garantir, estavam nos sentindo seguros e vitoriosos por ter tido essas vitórias, simplesmente estavam caindo por terra, entendeu? Estava ficando tudo uma insegurança, sabe? Então, assim, é uma coisa muito importante, é muito legal da parte de vocês e das pessoas não indígenas como um todo, darem voz e levarem em consideração, não só ouvir, mas levarem em consideração o que a gente tem para dizer, entendeu? Que não é uma luta que é só de vocês, é uma luta de todos nós. E não é uma coisa que tipo, a gente tá falando à toa, assim, o que a gente tá fazendo muito escândalo. Não, é uma coisa que realmente é a nossa vida do seu corpo, sabe? Porque é muita violência que a gente passa, não só física, como mental, como preconceito, como moral, entendeu? Então é necessário a gente não se calar. Porque se a gente se calar, vai ser pior ainda. É a pá de cal, né? A última pá. Eu comentei com as meninas que já começa no Senado, ter indígenas no Senado. Sim. Já é um bom passo. Foi muito bom. Acho que foram eleitas quatro acho que quatro deputadas federais. Sim. Então, encerramos a gravação agora. Fala seu arroba do Instagram. É verdade. Então, gente, eu faço métier, tento fazer conteúdo na internet, entendeu? Tipo, divulgando mais sobre a minha cultura, meu povo, minhas vivências e minhas opiniões sobre, de um indígena LGBT no contexto urbano. Então, se vocês quiserem acompanhar e seguir, dar uma força lá, é só pesquisar lá. @ocaritiana. É isso, tem Vai aparecer no canto da sua cara o arroba dele, tá? Ocaritiana. Tem Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Tudo no mesmo arroba pra tudo? Sim. Prático. E é isso, encerramos
ficamos aqui Valeu. por agora. Até a próxima. Até a próxima.